E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Em Cima do Muro. Aqui quem tá falando é o seu policial preferido. E nesse vídeo nós vamos falar sobre homossexualidade, rejeição e suicídio, né? Um tema altamente relevante aí dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Um tema recorrente, um tema em que muitas famílias conviveram com situações de rejeição a homossexuais e outras menos, mas muitas também conviveram com suicídio que aconteceu dentro da família. Pessoal, nós estamos em 2020, né? Nós estamos em 2020, nós estamos em um ano muito avançado, muitas coisas mudaram, as informações elas estão borbulhando, chegando a todo instante, a todas as pessoas, e nós sabemos que muitas pessoas têm gostos diferentes, opiniões diferentes, e algumas pessoas se identificam em um gênero diferente daquele que ela nasceu. Isso tem que ser respeitado. Acima de qualquer coisa, nós devemos respeitar as pessoas, independente de sua opção ou orientação sexual. E aqui eu nem estou me referindo às pessoas transgênero, aquelas que, apesar de ostentarem externamente um determinado gênero sexual, internamente elas são de um outro gênero sexual. Então é aquele rapaz que tem o órgão sexual masculino, só que ele é uma mulher, né? E esse é o transgênero. E eu não vou falar do transgênero especificamente, mas vou falar de uma forma mais ampla dos homossexuais e da opção que cada um tem de escolher aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é melhor para ele e aquilo que o satisfaz. Porque todas as formas de amor devem ser respeitadas, né? O amor de um homem por uma mulher, o amor de uma mulher por um homem e o amor de uma pessoa por outra pessoa. Todas as formas de amor devem ser respeitadas e nós, de forma alguma, devemos discriminar as pessoas que optam por gostar de pessoas do mesmo sexo. Pois bem, certamente você já deve ter visto em alguma ocasião uma criança que tinha informações externas de que provavelmente seria homossexual. É aquela menina que tem traços masculinos, é aquele rapaz que tem traços femininos, aquela criança, aquele menino de 7, 8 anos e que você vê ali que parece uma menina, o menino vive rebolando. Se você entrar no YouTube aí, você vê muitos vídeos assim, a criança rebolando e tal, a criança toda feminina, né? O rapazinho, o menino, todo menininha, todo estilo de menininha, até falando fino. E aí você começa a identificar que aquele rapaz certamente vai ser um homossexual. E os pais certamente também percebem isso. E aí acontece em algumas famílias, infelizmente, a rejeição. O pai começa a rejeitar o filho. Por que o pai começa a rejeitar o filho? Naturalmente, o pai, assim como eu que sou pai, tenho meu filho e espero que ele seja heterossexual. Eu espero que ele seja heterossexual. E desejo isso. Por quê? Não porque eu acho que se ele for homossexual ele será uma pessoa pior. Absolutamente não é isso. É que a vida da minoria é mais difícil do que a vida da maioria. E eu amo meu filho, eu quero que ele integre a maioria para que ele tenha uma vida mais fácil. Todos nós sabemos que as vidas das maiorias são muito mais fáceis. E eu acredito que você que tem filho também, deseja que o seu filho integre a maioria, para que ele tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, para que ele não sofra as discriminações que as minorias, vez ou outra, têm sofrido. Por isso, então, algumas famílias que percebem, então, o rapazinho, o menininho ali de 10, 12 anos, com certos trejeitos femininos, começa a rejeitar em casa. Diz, ó, moleque, você tem que fazer isso, você tem que jogar bola, você tem que gostar de luta, de UFC, de pancadaria. Para com esse negócio de brincar com as menininhas, para com esse negócio de querer ser menininha, de rebolar, de querer vestir roupa de sua mulher. Se você vai tomar um pau, e aí os pais batem, agridem as crianças às vezes, né? Infelizmente isso é muito comum. Eu vejo isso no campo prático, diariamente aí na delegacia de polícia. E aí o pai começa a rejeitar. Normalmente é o pai que rejeita o rapazinho, começa a rejeitar o rapazinho. E aí aquela criança que está em fase de desenvolvimento peculiar ainda, né? 10, 11, 12, e aí seja um adolescente com 12, 13 anos, tomado por essa rejeição, se rebela. E aí começa a usar drogas, encontra uma válvula de escape no consumo de drogas, encontra uma válvula de escape
no isolamento, começa a se isolar, começa a não se aceitar como é, e começa a se perguntar o que teria acontecido com ele para que ele sentisse aquelas coisas que ele sente, que são diferentes, e alguns casos mais extremos conduzem o jovem ao suicídio. Eu conheço várias pessoas que passaram terrivelmente por essa situação, e você certamente já deve ter visto também algum jovem, ou você ficou sabendo de algum adolescente que cometeu suicídio, e esse adolescente tinha todos os trejeitos homossexuais. Certamente a rejeição dos pais contribuiu para que isso acontecesse. Além, é claro, dos problemas que passa a pessoa que eventualmente se identifica dessa forma, a rejeição, a falta de consolo, a falta de compreensão daqueles que estão próximos também contribuem para esse desfecho completamente terrível. Quem é pai, quem é mãe, sabe o amor que nós desenvolvemos por nossos filhos, e jamais nós vamos querer isso, né? Jamais nós vamos querer isso. Então, os pais têm que ter compreensão em relação aos seus filhos, né? É natural que a gente deseje que o filho integre a maioria, que seja heterossexual, mas se assim não for, nós precisamos aceitar. Nós não devemos descarregar ódio, não devemos rejeitar, porque isso vai acarretar, vai trazer consequências irreversíveis aos nossos filhos. Na minha experiência profissional como delegado de polícia, já vi menina que era rejeitada pelo pai porque ela demonstrava um certo lado masculino, né? Porque a menina era bem masculinizada, e aí então ela preferia coisas de meninos, e logo com 14, 15 anos ela já se identificou atraída por outras meninas, e aí queria namorar com outras meninas, e o pai sempre rejeitando. Essa menina começou a fazer uso de drogas, ela tinha 16 anos, foi a primeira vez que nós capturamos ela com drogas, e aí fizemos o procedimento dentro daquilo que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, encaminhamos ela para o Ministério Público, e aquela menina se mostrou um caso recorrente do consumo de drogas e até a distribuição de drogas. Uma das vezes em que a gente a encontrou com drogas, e aí conversando com ela no sentido de entender o que se passava, ela disse que era lésbica, né? E os pais dela a rejeitavam. E aí ela já começou a chorar. Pois bem, não passou muito tempo, nós tivemos a triste notícia do suicídio praticado por essa moça, né? Era uma jovem de 17 anos que tinha a vida toda pela frente e que infelizmente teve a antecipação da sua morte aí através do suicídio. Rapazes, é muito comum. Rapazes, comumente nós vemos por aí casos que envolvem rapazes, o jovem de 14, 15 anos ali que começa já a demonstrar ter interesse por outros rapazes, sente-se rejeitado, principalmente dentro de casa. O pai já cobra ele na pancada, já dá uma surra, a mãe já xinga, já quer levar para a igreja, chama um padre para fazer o exorcismo, mete no psicólogo, leva no médico para ver se bota um hormônio, para ver se sara o moleque, porque então muitos tratam como doença. O que acontece? O jovem rejeitado, que está em uma fase especial de desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, sofre demais. E a intensidade desse sofrimento, ela é elevada em razão dessa rejeição dos pais. E isso pode culminar com um suicídio. Eu quero pedir para você que é pai, você que é mãe, você que é amigo de alguém que você percebeu que pode ser homossexual, né? Estaria ainda naquele momento de se conhecer e saber o que de fato quer para sua vida. Cuidado para que você não seja responsável por uma tragédia na vida dessa pessoa. Cuidado para não ofender deliberadamente, cuidado para não agredir moralmente aquela pessoa, porque você pode ser responsável por uma tragédia na vida dela, né? A rejeição não contribui em nada para o nosso aprimoramento social, para a nossa melhora como sociedade. A compreensão, sim, essa é capaz de nos aproximar do melhor estado social que nós poderemos viver aqui nessa terra, beleza? Se você gostou do assunto, deixa o seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos. Se você quer que a gente continue falando a respeito desse assunto e aí trazendo inclusive experiências profissionais, tem uma aqui que eu quero passar no finalzinho. Certa vez fui acionado para comparecer em um local em que havia ocorrido uma morte violenta, um menino de 16 anos pendurado na corda, a mãe chorando, né? Chegamos lá no local, a mãe chorando, o menino ainda estava pendurado na corda, nem desceram ele, e a gente estava aguardando o trabalho da perícia técnica. Pois bem, logo que a mãe
se recompôs e aí ela conseguiu beber uma água e conversar, ela já falou: ah, doutor, o meu filho era gay e o pai dele não estava aceitando, o pai dele batia nele e acho que foi por isso que ele se matou, porque nem ele mesmo se aceitava, nem mesmo o jovem se aceitava. Perceba, não estou querendo responsabilizar o pai de forma alguma, nem a mãe integralmente, mas há uma corresponsabilidade, porque nós deveríamos, eu enquanto instituição policial, os pais enquanto responsáveis legais pelo adolescente e a sociedade, nós deveríamos ter evitado aquele suicídio. Isso não aconteceu. A vida do jovem de 16, acho que 16, 17 anos, foi interrompida de forma antecipada por conta disso aí. E nós todos, como sociedade, somos responsáveis, somos corresponsáveis por essas tragédias. Beleza? Era só esse adendo que eu ia fazer. Se você gostou, deixe seu like, compartilha aí. E aí a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu? Falou!